A denúncia contra o presidente Michel Temer, que chegou semana passada à Câmara dos Deputados, deve preencher a pauta da casa durante esta semana. Se os deputados aprovarem a denúncia, o Supremo Tribunal Federal vai poder dar seguimento a esse caso. Desde que a denúncia contra o presidente Michel Temer chegou à Câmara dos Deputados, os trabalhos da casa tiveram um ritmo reduzido. O foco é decidir como vai acontecer o processo de tramitação e quem vai ser o relator da denúncia de corrupção. É provável que a defesa do presidente se manifeste ainda esta semana na Comissão de Constituição e Justiça. Ele diz que as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República foram baseadas em ilações e se diz inocente. As delações do grupo JBS deram suporte à denúncia contra o presidente. Temer foi notificado oficialmente pela Câmara na semana passada, momento em que começou a contar o prazo de 10 sessões do plenário para que a defesa seja enviada. Só então a CCJ vai ter 5 sessões para fazer a discussão e votação do relatório. O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, do PMDB do Mato Grosso, disse que vai escolher até esta terça-feira o nome do relator da denúncia. Disse também que vai ser um nome técnico com relativa independência e preferencialmente um advogado. Desde a notificação do presidente Michel Temer, é o segundo dia hoje que a falta de deputados impede a contagem do prazo. Hoje, só 19 dos 513 marcaram presença na Câmara. São necessários 51 parlamentares, no mínimo, para que uma sessão seja iniciada. Quanto mais tempo a sessão demora para acontecer, mais tempo o presidente tem para se defender. O limite máximo é de 10 sessões para que Michel Temer apresente a defesa dele. E depois do Supremo Tribunal Federal emitir o mandado de soltura, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures passou o primeiro final de semana em casa. No sábado, ele saiu de Brasília, onde estava preso, e foi até Goiânia para colocar uma tornozeleira eletrônica. Além da tornozeleira, Loures deve cumprir outras medidas cautelares, como recolhimento domiciliar, tendo que permanecer em casa das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã, isso de segunda a sexta-feira e durante todo o dia, aos sábados, domingos e feriados. E aqui dentro do estúdio hoje, estou recebendo 2 convidados, William Retamiro, que vem sempre ao jornal. William, muito obrigado pela companhia outra vez, boa noite. Boa noite, eu que agradeço, professor Paula, boa noite. Estou recebendo o Afonso Pola, também sociólogo, analista político e social, também conhecido do nosso telespectador. Obrigado, Pola. Boa noite, Hélio, boa noite, William, e boa noite, os telespectadores. Pola, a gente começa falando sobre essa situação do presidente Temer, com a denúncia já enviada à Câmara dos Deputados. Agora a gente vê essa luta, né, essa batalha entre governo e oposição, o Planalto tentando arregimentar votos suficientes para chegar a 172 e impedir que essa denúncia vá para frente. Será que o presidente Michel Temer tem força para impedir essa ação do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que ele tem alguma força ainda para retardar esse processo, né? Agora, infelizmente, o país perde com isso, porque nós continuamos com a economia em compasso de espera, os grandes investidores esperando os desdobramentos das coisas, né? E o Temer teve uma notícia ruim hoje, que foi a prisão do seu ex-ministro Gedel, né? Que é uma pessoa muito ligada ao Temer também, e isso sinaliza que esta base de apoio político que o Temer tem hoje, né? Ela ainda está em torno da permanência dele na presidência, mas existe uma possibilidade muito grande de já haver rachas, e o próprio PMDB hoje já diz em liberar o voto para não fechar a questão em relação à aceitação ou não da denúncia, porque esses partidos temem que, mesmo que eles fechem questão, haja defecções nesta base aliada que não é tão sólida quanto o governo gostaria que fosse. Verdade, é o que o PSDB também já anunciou, né, de deixar os deputados livres. Agora, você citou uma coisa interessante, que é a política econômica do Brasil acaba parada porque são as votações importantes que o governo tem e vão ficar em stand-by, esperando essa decisão. A Moody's hoje emitiu uma nota dizendo que essa denúncia contra o presidente Michel Temer pode, inclusive, fazer a nota do Brasil ser rebaixada, porque isso vai atrasar o processo de recuperação econômica. Quer dizer, como você falou, o Brasil inteiro acaba sofrendo de novo, como sofreu na época do impeachment. Exatamente. E desde que saíram essas denúncias em relação ao Temer, existe um debate no país sobre a oportunidade ou não da saída dele, e alguns setores, ainda até alguns meses atrás, defendiam que a permanência dele seria o melhor cenário para a economia,
porque uma nova troca de presidente poderia significar mais atraso ainda nesse processo de retomada do crescimento. Na prática, nós estamos vendo que não, que é justamente a permanência do Temer que acaba contribuindo e muito para esse quadro desolador da economia. Até porque todos os dados que têm saído, que o governo tem comemorado, os aumentos tímidos na produção industrial, hoje saiu um saldo positivo na balança comercial, a queda da inflação, mas tudo isso tem a ver com a conjuntura econômica macro, que ela é muito ruim, ou seja, nós não temos atividade econômica crescendo, as pessoas não têm dinheiro para gastar. Quando o governo disse que a liberação do FGTS ia injetar aí 40 bilhões na economia, o governo estava blefando, porque, na verdade, nós não chegamos nem a 10 bilhões, porque a maior parte desse dinheiro foi para pagamento de dívidas. Claro.